Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos aí ao nosso primeiro webinar da Concepto Gestão Corporativa. Estão conosco aqui meus amigos, nossos parceiros, primeiro apresentando as damas, claro, Isabelle Kitts, da Rive. Seja bem-vinda. Eu vou deixar depois um momento para eles se apresentarem. Também estamos aqui com a gente o nosso Tiago Trindade, CEO da Concepto Gestão Corporativa. Pessoal, hoje a gente vai fazer uma apresentação falando sobre sazonalidade em vendas. A gente vai entrar um pouquinho nesse contexto já com vocês breve. Vou deixar as apresentações aqui primeiramente para a gente começar o nosso bate-papo. Beleza? Maravilha. Bom dia, Começa. pessoal. Vai lá, Isa, Bom dia, primeiras damas. pessoal. Obrigada, Tiago. Obrigada, André. Agradecer em primeiro lugar o convite, né, a oportunidade de estar participando com vocês hoje e poder falar desse tema que é super importante, né, para a gente pensar aí um crescimento contínuo das empresas. Eu sou Channel Account Manager na Rive, então eu fico responsável por fazer o acompanhamento aí dos nossos parceiros, como é o caso da Concepto. E vai ser um prazer estar com vocês nesse bate-papo. Excelente, Isa. Obrigado aí. Agora, Thiago, vamos lá, faça as honras aí. Maravilha. Obrigado, Isa. Muito bom. Essa parceria é muito forte e só vai crescer. Muita novidade aí para os nossos clientes e muita coisa boa aí para vocês aí consumirem. Pessoal, Tiago Trindade, CEO aqui, Head de Estratégia da Conceito Gestão Corporativa. Esse tema é bastante importante, sazonalidade em vendas. E por que um engenheiro, por que um cara da indústria como eu tá falando sobre isso também, né? A gente tem verificado ao longo do tempo muita dificuldade em tracionar vendas no negócio B2B, em venda, na venda complexa, e a gente percebeu que existia um grande esforço para ajustar a produção, ajustar a engenharia, ajustar processo, excelência operacional em vários componentes da indústria, mas o comercial ficava de lado. E o comercial ficando de lado, as vendas ficando de lado, não tendo processo, metodologia, acabava gerando essa sazonalidade, o efeito sanfona, e as empresas, especialmente de médio porte que a gente atende, eram bastante penalizadas. Então, esse tema é um tema bastante recorrente, a gente fala com muito gestor por aí, já estamos arrumando muita casa junto com nossos clientes, tem muita coisa boa para você aí nessa call. Exatamente, Thiago. E até, inclusive, vamos ilustrar aqui, falando da sazonalidade em vendas. O que é a sazonalidade em vendas, né? Aqui. Então, aqui nesse gráfico, né, a gente vai mostrar aqui para vocês a projeção de receita, falando aqui sem sazonalidade e com sazonalidade. Sem sazonalidade, aqui no gráfico da esquerda, vocês percebem que a receita vem sendo sempre, se mantendo ali, né, 100 mil, 100.250, 111.500, e a gente percebe que o gráfico vai se mantendo, né, ao longo do tempo constante, né, na sua linear. Quando a gente fala da sazonalidade em vendas, aí quando a gente fala de vendas complexas para o mercado B2B, e a gente vem percebendo muito com gestores e parceiros aí, né, de negócio, que o gráfico 2 aqui da sazonalidade vem acontecendo bastante, né? Então, vem ali, fatura 100 mil no mês, daqui a pouco cai para 50, daqui a pouco cai para 30, cai mais um pouco e depois vai subindo essa curva, né? 35, 85 mil. Então, até voltar a um patamar um pouco mais alto, mas novamente a sanfona volta a acontecer e essa sazonalidade acaba acontecendo. Né? E nós aqui da Concepto, junto com a Rive, que é a nossa plataforma de Sales Engagement, ajuda a tracionar também nesse ponto, mantendo a sazonalidade aqui, matando essa sazonalidade que tanto nos incomoda e a gente não quer deixar nossos clientes aí sofrendo disso, tá? Então, a gente, mostrando aqui nesse gráfico como é que se ilustra isso, como é que a gente manteria, a gente vai explicar para vocês como é que a gente vai manter essa linearidade aqui, procurar manter sempre ela nesse patamar. Legal? Thiago, algum comentário? Sim, sim, uma consideração importante, a Isa pode ir acrescentando, fica à vontade durante aqui alguns comentários, Isa.
Por que isso acontece, André? Tá? Tem algumas causas raízes do porquê isso acontece, né? Você pode até deixar na tela ali, eu acho que é legal, a gente vai falando aí sobre o pico, ali, sobre aquela linearidade ali, para quem já conseguiu a máquina de vendas efetiva. Pode deixar na tela para a gente. Então, vamos lá. Alguns aspectos, vamos falar de causa raiz, né? Como bom engenheiro aí, a gente gosta de resolver problema, que é analítico. Muitas vezes você tem um comercial que é tirador de pedido. Infelizmente, uma caderneta na mão, tirando pedido. A demanda chega até você está cadastrado no portal do seu cliente, ou os clientes já te conhecem, os poucos clientes que você atende, ou muitos clientes, talvez, mas você fica com a sua agenda, segundo a sorte, segundo a vontade dele, quando aqueles específicos clientes têm demanda. Com isso, você vai, ora, receber mais pedidos, ora menos, e aí isso é um ciclo vicioso muito complicado. Porque na maioria das vezes você não consegue escolher o que atacar. Para a gente poder ter uma linearidade e conseguir crescer a empresa, primeiro, eu tenho que definir que produto eu quero vender, que eu gero impacto, no que eu sou bom, no que eu sou top, o que eu consigo fazer que eu gero impacto. Quando você tem essa sazonalidade e tem uma venda que não é ativa, o que pintar no seu colo você vai querer vender, cara. Eu já passei por diversas situações como essas. A empresa especialista em máquina e equipamento, por exemplo, só que ela tem uma produção que pode fazer N elementos que não agregam tanto valor, nem fazem ela crescer enquanto know-how ou reconhecimento de mercado. Mas ela pega um serviço de solda, ela pega um serviço de estrutura, ela pega um serviço por exemplo, de usinagem, um exemplo só aqui, tá, pessoal? Seu produto pode ser bastante diferente. E com isso, você vai absorvendo a agenda daquele cliente que está na sua base, só tirando pedido. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto pode estar acontecendo com você. Você tem só um vendedor. Às vezes você tem um bom vendedor, só que o seu ciclo de venda é um ciclo dilatado. Digamos, o seu lead time ali de venda, ou até realizar o deadline, é um ciclo médio que a gente tem acompanhado em venda complexa de 3 meses. Então, o seu vendedor começa a prospectar, buscar, verificar o que tem de caderno de encargos aí em aberto, né, cotações em aberto com os clientes de base, vai buscando ali o phishing na base e tudo mais, fazendo relacionamento, fazendo visita. Você vai um mês fazendo esse primeiro trabalho, o outro mês fazendo orçamento, fazendo novas visitas, o outro mês fazendo fechamento. Então, você tem 3 meses. Quando você se vê novamente colocando pedido para dentro da fábrica, para dentro da empresa, você tem que começar tudo de novo. E aí você fica nessa montanha russa, né? Essa senoide. Isso é muito inconsistente, pessoal. E é por isso que a gente busca resolver. Se você olhar para o Toyota Way, é uma filosofia muito importante aí que foi coletada ali das melhores práticas da Toyota, o que se prega ali? Para você conseguir trabalhar melhoria, você tem que ter linearidade. Se você tiver algo muito sazonal, você não consegue implementar melhoria. Porque toda melhoria que é feita é perdida. Você tem pessoas que estão conduzindo aquilo, seja no comercial, ou seja em qualquer processo da empresa, você embarca conhecimento para essas pessoas, você treina, você capacita, e logo mais você tem que se despedir dela. Por quê? Seu caixa caiu e você não tem fôlego para recuperar. Tá, Thiago, eu consigo segurar uns 3 meses, além desses 3 meses do ciclo de venda, tudo bem, mas você vai perder 6 meses a curto prazo. Então, esses são um pouquinho dos pontos aí que a gente vê de complexidade e que é a hora de mexer aí, gestor, executivo, diretor de vendas, CEO da empresa. Vamos ficar atento a isso. Estamos aqui para poder te ajudar. Vai ser bastante interessante essa jornada para você. Pessoal, vai comentando aí, então. Esse é um pouquinho aí do diagnóstico. O que vocês acham? O que vocês têm visto aí que pode complementar essa visão? Tiago, eu acho que é super importante a gente reforçar essa questão da sazonalidade e a relação que isso tem com o planejamento estratégico da própria empresa, né? Perfeito. Não só da gente criar essa constância em relação às nossas atividades de vendas, mas isso vai englobar tudo. Como que a gente vai direcionar as estratégias de marketing, se a gente consegue fazer algumas ações específicas nesses períodos onde a gente já sabe que a nossa tendência é vender menos, né? Devido a essa sazonalidade que é intrínseca ao mercado, todo mundo está sujeito a isso, toda empresa está sujeita a isso, mas até para a gente se prevenir e evitar cair nesse efeito sanfona, é preciso basicamente 2 coisas. Primeiro, conhecimento do mercado. Então, a gente tem que ter essa análise, né, de conhecimento do próprio mercado, de entendimento em que período isso pode acontecer, quando é que a gente tem aí um pouco dessa tendência de crescimento, uma tendência de queda, até trazendo um exemplo mais bobo, né, do dia a dia, para a gente entender isso, seria a sorveteria. Né? A gente sabe que na sorveteria a gente vai ter uma venda ali muito maior no período de calor, no verão. Mas isso não quer dizer que a gente vai ficar estagnado também nesses períodos de queda.
Então, a pensar esse planejamento a longo prazo, já entendendo essa tendência de mercado. Poxa, se eu consigo organizar o meu comercial para ter essa constância na prospecção, se eu consigo direcionar o meu planejamento de marketing, de repente, para trabalhar uma promoção nesses períodos onde eu tenho uma tendência a vender menos, se eu consigo elaborar um relacionamento contínuo com o meu cliente durante esse momento, para que lá na frente a gente possa realmente converter isso em vendas, vai fazer também toda a diferença, né? Então, é não esperar acontecer, a gente não deixar isso acontecer sentado ali de braço cruzado e achar que é inevitável, porque não é. A gente pode sim traçar estratégias para sair dessas situações, para melhorar essa nossa curva aí, não deixar isso tão sanfonado. Perfeito. Show de bola. E curioso, André, só complementando, se permitir, falando de estratégia que a Isa colocou, a gente tem falado com algumas contas, por exemplo, que o cara atende big deals, né? Ele atende negócios milionários e que sim, assim, ele depende de poucas contas. Digamos que o cara atende Vale, Petrobras e outras contas relacionadas. E aí você depende muito, sim, da agenda do cliente. E você tem a entre-safra desses caras. Ele vai investir num ano muito em CAPEX ali, vai fazer investimentos de infraestrutura e tudo mais, e de repente ele vai trabalhar por 2 anos com OPEX. É um exemplo, né, para aquela linha de atuação desse fornecedor. E aí, que insights o pessoal tem tido, por exemplo, de vender serviço ao invés só de um produto? De que forma eu posso fazer um OPEX para esse cara? Trabalhar, não entregar o produto, mas entregar como serviço e conseguir pulverizar isso para o mercado, não atacando só 5 grandes contas, mas pegando também, além do gigante, o grande e o médio. É um exemplo de estratégia que a Isa colocou. E aqui na Conceito a gente tem feito para nós e para os nossos clientes um desdobramento com OKRs. Tem funcionado muito, pessoal, que é justamente entender o que é o meu negócio, os meus objetivos, né, desenhar isso. A gente geralmente coloca o pessoal para 1 ano, porque não adianta, nessa loucura de vida aqui, né, de tanta volatilidade nos negócios e na vida como um todo, a gente definir muito longo prazo. Coloca aqui para médio prazo, desdobra isso para os times a cada 3 meses e remodela isso o tempo todo, com objetivos, com indicadores e planos de ação para isso funcionar. Pô, maravilha. Andrezão? Legal, Thiago. Foi bem colocado, tanto por você quanto pela Isa, com relação a essa premissa. E falando disso, tá? A gente aqui na Conceito, junto com a Reeve, identificou que para sair desse efeito sanfona, a gente tem alguns caminhos dentro da estratégia. Claro, primeiramente, valores financeiros e também como a gente vai atacar o mercado, né? Como a Isa falou ali, trabalhar marketing, ver a sazonalidade. E agora eu vou compartilhar com vocês aqui uma outra visão com relação a um framework que a gente chama, um processo, né, que a gente acaba aplicando aqui dentro da nossa consultoria, que é o funil em Y. Para quem nunca ouviu falar, né, o funil de vendas em Y, trazer um pouquinho do conceito aqui para vocês, nada mais, nada menos do que a junção, pessoal, de 2 grandes canais de aquisição hoje que existe no mercado, isso é nível mundial, tá? Existem mais de 19 canais de aquisição, mas normalmente o Brasil, né, e algumas outras empresas mais tradicionais, normalmente elas vêm aqui para o canal inbound marketing, né, que é o famoso marketing de atração, ou seja, eu jogo meu conteúdo, faço meus vídeos, gero o tráfego para o meu site e peço uma levantada de mão desse contato para nós, né, para o cliente poder fazer o contato e assim desenrolar a venda. Já no nosso processo aqui com a Reeve, né, que é uma plataforma de prospecção e sales engagement, a gente vai trabalhar o canal outbound marketing, que é o de prospecção ativa, né? Até vou deixar um pouquinho a Isa falar um pouquinho mais, ela tem propriedade para isso, comentar um pouquinho mais sobre o conceito, depois a gente vai desmembrar aqui o que é o pré-vendas e o que é o executivo closer. Perfeito, eu gosto muito de usar uma analogia com a pesca,
para a gente pensar esse funil em Y, né? Quando a gente está olhando para o inbound, a gente pode estar praticando uma pesca com a rede. Então, a gente joga a rede ali no mar e vai sair peixe grande, vai sair peixe pequeno, vai sair uma variedade de peixe. E se a gente vai pescar com o arpão, aí eu já estou olhando para o outbound. Então, o primeiro passo é justamente entender qual que é o peixe que a gente quer pegar, digamos assim, né? Ou seja, qual que é o Perfeito, nosso Isa. perfil de cliente ideal para que a gente possa apontar esse arpão e pegar mesmo esse peixe. E isso tem relação direta com o que o Thiago estava falando agora há pouco com a gente, né? De não ficar dependendo só dessas levantadas de mão, só dessas indicações, porque essas levantadas, essas indicações por si só, elas não trazem previsibilidade. Então, elas estão sujeitas a essa sazonalidade. Né? O momento que a gente está vivendo agora é um exemplo muito claro disso. É um momento de muita incerteza, está todo mundo muito inseguro, evitando até mesmo fazer novos investimentos, se arriscar muito. E o que a gente tem visto é uma redução nessas levantadas de mão, nessas conversões via inbound. Mais uma vez, não dá para a gente ficar aqui olhando para o mercado, lamentando, né, chorando que a gente não está recebendo essas levantadas de mão, quando a gente tem o poder de ir atrás dessas pessoas também e gerar essa necessidade, trabalhar essa educação, né? Porque às vezes é o nosso papel como vendedor consultivo também mostrar para o lead que ele tem esse problema e que a nossa solução pode resolver. Então, a gente pode trabalhar essa perspectiva aí da pesca para fixar melhor o conceito. Perfeito. Legal, Isa, obrigado aí, bem colocado. Né, Isa, a galera não gosta de ligar, né? Vendedor tem um problema de ligar. E a gente sabe que para que isso aconteça em escala, né, em volume, vamos dizer aí, volumes razoáveis, principalmente para o mercado tradicional, ter uma pessoa, um time realmente desenvolvido para fazer esse trabalho de prospecção. Então, como vocês podem ver aqui no nosso gráfico, né, existe o pré-vendas aqui, que seria uma pessoa, né, um profissional, que ele tem a habilidade tanto de fazer as ligações, né, e tanto de tentar se conectar com esse lead de outras formas, como, por exemplo, e-mail, telefone, LinkedIn, WhatsApp. Aí aqui o formato é infinito aqui. A gente tem várias formas de tentar se comunicar com esse... Até enviar carta, algo nesse sentido é possível, mas aí tem que ter toda uma estratégia, né, para se conectar com essa pessoa e ver se essa pessoa está no momento de compra e tem o perfil para a gente poder seguir com ele também. E aí a gente economiza um tempo, né, Isa, enorme com relação até, por exemplo, visitas improdutivas, bate na porta lá do cliente, o cliente está sem demanda, aí a gente poderia ter matado com pré-venda sobre isso, e o executivo está focado realmente nas negociações de valor agregado e cuidando do seu forecast, seu pipeline. E aí, pessoal, a gente vai usar todo um processo interno, vou deixar a Isa dar um pitaco aqui, que ela sabe de propriedade, com relação ao processo outbound de fato ali com a conexão. O interessante que você trouxe aí para a gente, André, é a gente não ficar refém de um canal só, né? Nessa comunicação, nessa estratégia. Exato. Então, realmente, a gente diversificar esses canais, até porque quando a gente olha para a gente mesmo, a gente sabe que eu posso ter uma preferência por conversar por telefone, o André pode preferir conversar no WhatsApp, já o Thiago pode preferir um e-mail. Então, não dá para a gente ficar com esse receio, né, de usar um determinado canal e, gente, o pior que pode acontecer é receber um não. E o não é comum no dia a dia do vendedor, né? É muito pior a gente ficar sem a resposta do que levar um não. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria reforçar, né? Da gente não ter esse medo de trabalhar com um determinado canal de comunicação por esse receio de receber o não. Vamos tentar mudar um pouquinho a mentalidade, encarar isso até como uma forma de aprendizado também. Poxa, por que eu não estou conseguindo trabalhar, né, tão legal ali por ligação? Deixa eu chamar o André, deixa eu chamar o Thiago para entender quais são as melhores práticas aqui para a gente melhorar essa performance. E o SDR tem justamente esse papel de fazer um filtro, né, André? Que você comentou aqui com a gente. Exato. E é muito
importante que a gente tenha esse processo de forma constante, como o próprio Tiago falou. Não dá para a gente encarar a prospecção como uma coisa que a gente vai fazer vez ou outra, que a gente vai fazer só naquele período onde a gente tende a ter uma baixa. Isso realmente precisa ser um processo, então, de ser estruturado de uma forma que a gente realize continuamente. Mesmo nesses períodos onde a gente tem uma alta de vendas, é preciso que a gente continue fazendo essas prospecções. Até porque, pelo que a gente já viu, né, uma prospecção que eu faço hoje, uma lista que eu começo a rodar hoje, ela, dependendo do meu ciclo de vendas, ela pode me dar um retorno só daqui 3 meses. Então, eu não posso começar a fazer isso só na última hora. É verdade, Isa. Exato, exato. E complementando, pessoal, a gente gosta muito, por que a gente se apaixonou? Eu, especificamente, entrei nesse mundo, por a gente ver muita matemática aqui, por a gente ver muito trabalho analítico. Eu não dependo mais do eu acho. Ô, vendedor, o que você acha? Não, não tem acho. É estatística, é número. Opa, para cada etapa do teu funil, desde ali da prospecção, engajamento, até o fechamento, a conclusão do negócio, você tem taxas de conversão que você pode monitorar, metrificar. Opa, onde é que eu estou indo mal? Olha, eu estou indo mal na etapa de negociação, eu estou indo mal na proposta, né? Efetivamente, eu sempre perco ali por preço, ou então não estou conseguindo conectar lá na ponta as pessoas certas, vamos reaver essa estratégia. Como é que está a minha taxa de conversão? A minha taxa de conversão ali na conexão está muito baixa, eu não estou conseguindo nem tracionar a primeira call, como é que eu faço para resolver isso? E aí, mexendo em cada um desses numerozinhos, eu consigo ter essa previsibilidade. Para eu ter X de faturamento aqui embaixo, quanto é que eu coloco lá no topo do funil no início desse processo? E aí, reforçando, parece muito bem, como a gente havia dito, é a linha de produção, né? Uma linha, por exemplo, automotiva de produção, aí para quem conhece, né? Ali já no modelo ali de Taylor, no modelo ali de Ford, você tem, ao invés de uma pessoa só fazer todo o processo, e aí, por exemplo, vamos falar montagem de carro, você montaria um carro em um dia se fosse uma pessoa só, ou seja, é o vendedor vendendo a cada 3 meses. Se você tem uma linha particionada, processos bem estabelecidos, assim como uma linha, você tem a cada 1 minuto, a cada 3 minutos um automóvel, você vai ter a cada semana, a cada 2 semanas um negócio sendo fechado. E aí você vai mitigando cada vez mais ao longo do tempo essa questão da sazonalidade. Exato, e essa divisão, segmentação da equipe ajuda nessa questão da organização, da previsibilidade e até mesmo a cada vendedor, a cada especialista se tornar realmente uma autoridade naquilo que faz, né? Então, se é um SDR que está dedicado ali no dia a dia a fazer esse levantamento de listas, a fazer uma identificação de potenciais clientes que estejam dentro desse ICP, ele vai se tornar fera daquilo ali e com o passar do tempo é mais fluido esse trabalho para ele, né? E quando a gente tem esse funil em Y aqui, a gente está trabalhando com o melhor dos dois mundos. Eu vou manter o meu volume de inbound, as minhas indicações, que é um lead que já chega mais educado, porque já conhece a nossa solução, já tem interesse, né, em conhecer um pouco melhor, mas a gente também vai bater na porta para não ficar dependendo dessas levantadas de mão que podem ser muito sazonais. Então, a ideia é trabalhar mesmo as duas coisas em conjunto e caminhar com elas ao longo do nosso funil. A gente precisa ter um processo que ajuda a sair do topo para o fundo, né, André? Exato, exato. E aí, Ô, pessoal... André, vai lá, cara. Eu queria dar um exemplo de uma venda complexa dos nossos clientes que vende um produto, vai lá, para começar um ticket de 100 mil, assim, para começar só, né? Pode ter produtos ali na casa dos milhões. Mas acaba acontecendo o seguinte, quando ele vai bater na porta de um cliente, ele fala para nós temos percebido isso, nem sempre o cara está com budget ou capex para o investimento ali na hora. Então, mas esse cara vai investir daqui 1 ano. Se eu faço aquele trabalho para fazer o reengajamento dessa conta e mapear todo mundo, coisa que geralmente não se faz. Você bate na porta do cara, lá o vendedor, né? Bateu na porta do cara, você tem um caderno aí, você tem um RFP para gente, você tem um projeto em aberto? Não, cara, não tenho. Ele esquece aquele cara. Não, vamos mapear o processo de compra do cara. Qual é a jornada de compra dele? Como é que é o processo de compra dele? Qual é o calendário de aquisição dele? Opa, cara,
A gente investe uma vez por ano nesse tipo de produto, geralmente começa em X, termina em Y, e a gente faz o processo A, B, C e D. Se você mapeia e coloca esse cara no reengajamento, você vai garantir que você está mantendo o contato, você está mantendo o calor. O ser humano precisa disso, não só o profissional. Está mantendo por perto, verificando se ele tem necessidades, e esse cara vai se lembrar de você. Então, mapear esse processo de compra, o calendário de compra, vai ajudar o seu cliente a você. E outra coisa, se você tem uma série de clientes que estão mapeados, você pode ter certeza que toda semana você vai ter um que você vai estar fechando. Então, por isso é imprescindível, pessoal, conhecer do negócio. É um esporte complexo e tem processo, tem ferramenta, tem metodologia para isso. Isso, exatamente, Thiago. E a Isa até comentou um termo, ICP, né? O que é o ICP, pessoal? O ICP é o perfil de cliente ideal, tanto a empresa, quanto o cargo comprador de você, né? Então, por exemplo, empresas no Brasil de 11 a 50 funcionários e que o cargo é o CEO diretor, que eu vou ter que abordar para saber se ele tem realmente aquela dor, se a gente consegue ajudá-lo, apoiá-lo com relação à nossa solução, o produto que a gente oferece, né? E imagina você tendo isso de forma previsível, organizada e escalável. Esse framework aqui do processo de prospecção, ele ajuda a você organizar dessa forma. E aí, pessoal, falando um pouquinho, eu vi que vocês viram, se vocês estão percebendo aqui algumas letrinhas aqui, MQL, SQL, eu vou ajudar vocês agora a dizer o que significa isso. Então, vamos lá, fazer um exemplo prático aqui. Vamos supor que eu bati na porta de uma empresa que tem um perfil que aceita o meu produto e serviço, o cara realmente tem uma dor, eu vou abordar essa pessoa. Se essa pessoa, que eu chamo aqui da conexão outbound, né, se eu conseguir falar com ela, eu vou ter conectado com ela. Dessa conexão, eu vou ter alguns fatores. Saber se realmente tenho conexão com ela com relação à nossa solução e se a gente pode avançar para um próximo passo. Isso no marketing tradicional, a gente chama de MQL, tá? Que é qualificado pelo pré-vendas, ou seja, qualificado pelo marketing. Isso que quer dizer o quê? Ele aceitou um avanço com a gente para entender um pouquinho mais como a gente apoia. Então, ele ainda não... Ele fez um compromisso de problema contigo, né, André? Ele fez um compromisso de problema. Ele reconheceu que tem, a gente, né, dentro das técnicas que a gente ensina também, dentro da nossa consultoria, ele identificou que tem um compromisso de problema com a gente, ainda ele não virou uma venda, certo, pessoal? Depois disso, o pré-vendas faz o quê? Faz a passagem de bastão para o executivo, aquele executivo técnico, aquele executivo que tem um poder mais de resolutório ali, de experiência para poder desenrolar essa venda, ele passa esse bastão, né, passa esse lead, né, através da qualificação que ele fez, falei com o lead X, ele tem X necessidade, ele identificou que a gente pode apoiar e quer avançar para entender um pouco mais. Dependendo do teu processo, tem alguma apresentação ou não, o executivo vai entrar em contato com ele e vai existir o quê? A qualificação por vendas. O que é a qualificação por vendas? Tanto pode acontecer de forma que ele possa aprovar isso para uma apresentação e até mesmo para uma proposta comercial, né? Então, aqui ele vem para o SQL, esse acrônimo aqui, né? Que significa qualificado por vendas. Então, aqui que começa todo o processo lá no teu funil principal. Então, aqui vocês podem perceber que existe o funil de prospecção, depois desse funil de prospecção, existe o funil do teu CRM principal, né? Então, aqui a gente tá desmembrado aqui, né, nessas duas perninhas, mas aqui embaixo, ele já está dentro do teu funil de vendas, o principal, né? Para então o quê? Fechar ou não fechar a venda com você. Claro, a gente vai fazer todo o trabalho para ajudar no apoio do fechamento para que ele vire cliente contigo. Então, esse é o grande conceito, a grande máxima aqui que a gente veio trazer para vocês hoje, como resolver a sazonalidade em vendas, né? Né, Thiago, a gente entende que esse caminho é um caminho, principalmente para vendas complexas, ajuda bastante. Perfeito, André, perfeito. E todo esse controle, né, cara? A gente tem batido em portas que sequer o controle existe, né? Trabalhar com dado, trabalhar com informação. Cara, você está com o negócio de aberto, você está fazendo follow-up, quão próximo você está desse cara, você sabe quando esse negócio vai fechar, que você pode falar um pouquinho sobre isso aí, cara, ali no controle do CRM mesmo ali, a gente muito escuta falar de CRM, tem muita solução por aí, mas às vezes a gente não controla o mínimo. E acho que esse tipo de controle é muito importante e consegue tracionar. Tem cases aí, né, André,
de 25% acima das metas, puramente por controle de CRM. O que acontece? Justamente tu falou, esses dois casos que a gente tem, um é distribuidor, né, e oferta soluções para pneumática hidráulica. No passado, eles não cuidavam das propostas que ficavam para trás. Não tinha um follow-up, um acompanhamento daquela proposta. E a gente foi fazer uma média que eles tinham, eram tickets acima de 20 mil. Bom, imagina, propostas paradas de 20 mil reais. Pô, vamos olhar para o que está acontecendo aqui. O que aconteceu? Mês a mês, essa empresa vem batendo meta. Né? Então, inclusive, over, né? Fazendo 25% além do que eles vinham entregando. E, historicamente, março era um mês ruim para eles, que era o tal do efeito sanfona. Acho que, historicamente, eles não passavam os 250 mil. Já estão em 450 mil reais já batido a meta. Então, Thiago, assim, ó, cuidar um pouquinho do controle dos indicadores e ter esse processo aqui estruturado faz com que tu não sofra da sazonalidade em vendas. Uhum. Perfeito. Esses cases mostram justamente essa importância da organização do time de vendas, né, e desse follow-up. É muito comum esse tipo de situação, eu também vejo isso muito acontecendo com os clientes de parceiros lá na Rive também, onde a gente caminha até essa apresentação de proposta, e aí eu vejo gente reclamando, poxa, Isa, mas eu apresentei proposta, e aí o André não me deu resposta mais, ele subiu, eu não consigo mais falar com ele. Cara, quantas tentativas você fez? Eu liguei 2 vezes para ele. Não. Isso não é fazer follow-up, né? A gente sabe que a gente precisa ir um pouquinho além. Exato. É claro que existe um receio ali de ser muito invasivo, de ser insistente demais, mas isso traz um outro ponto do engajamento para a gente também, né? Que é preocupar com a qualidade dessas abordagens, dessas tentativas que a gente faz. Então, a gente precisa ter esse processo de engajamento de uma forma organizada. Quantas vezes a gente vai fazer essas tentativas, por quais canais a gente vai tentar, quando a gente vai tentar. Porque como o próprio André trouxe o case aí para a gente, às vezes a gente está deixando de bater meta porque a gente tem conta lá no pipeline para fechar, mas se a gente não faz o follow-up, o lead pode esquecer da gente, pode surgir outra prioridade, às vezes ele vai fechar com alguém que fez o dever de casa direitinho e fez o follow-up, né? E conseguiu gerar mais valor para ele. Até mais pura verdade. Até saindo um pouquinho do protocolo aqui, eu vou mostrar para vocês, não foi esse cliente, né? Mas eu vou mostrar aqui como é que a gente fez, como é que a gente... vocês falam aí, é tudo lindo, lindão na teoria, mas na prática, pessoal. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente fez uma venda aqui nossa, tá? Desse cliente aqui, que a gente atende, ele fica no Paraná. Como é que a gente fez o processo de prospecção com ele. Por incrível que pareça, foi muito legal, foi bem... tipo assim, o método funcionou na prática, né? Então, claro, tudo começa na geração de lista. Hoje, nós aqui da Concepto usamos o Sales Navigator, tá? Junto com o Snove.io, que é a nossa ferramenta de extração de e-mails, tá? Então, a gente tem ele, essa é uma versão paga, claro, né? Para a gente poder ter um número considerável de extração, para a gente poder fazer esse trabalho. Depois disso, a gente extrai isso em Excel, trata essa lista, né? Higieniza ela, tira, arruma a letra maiúscula, minúscula, coloca telefone, coloca alguns outros dados estratégicos, e aí a gente sobe para o Rive. Então, tá aqui, vocês estão vendo o Rive agora, tá? Então, aí a gente coloca ele aqui para dentro, né? Sobe esse dado. Deixa eu pegar aqui, Sérgio Nascimento, aqui é o nosso... Opa! Foi o Sérgio que a gente abordou, tá aqui ele, ó. Então, a gente tem um gatilho aqui dentro do Rive, que é a famosa automação comercial, que ele já está prontinho, cadastradinho, eu só troco aquele estágio, a gente usa aqui o HubSpot, tá? E ele vem aqui para dentro do HubSpot automaticamente, já criado o card do negócio, o contato e a empresa, tá? Daí a gente só faz o abastecimento monetário ali, algumas informações mais estratégicas. Então, como é que aconteceu aqui com esse lead, né? A gente começou a prospectar ele aqui, deixa eu puxar no histórico, pra você ter uma ideia, no dia 16 de julho, tá? E no dia 16 de julho, a gente, claro, ajuda a montar com vocês os templates, né? O nosso fluxo aqui, nesse caso, era LinkedIn, e-mail e telefone, tá? A gente identificou que o nosso perfil de cliente ideal
esses 3 canais seriam os canais que a gente teria mais aderência para ele para a gente tentar se conectar com ele, tá? Então, a gente fez um contexto aqui em cima de um e-mail. O Rive é uma ferramenta super legal, porque ela identifica quando entrou na caixa do e-mail e se o lead leu. Então, ele dá um tique, que nem o WhatsApp, né? Isso aqui trazendo o exemplo do WhatsApp. O WhatsApp, quando manda a mensagem, fica um tiquezinho. Quando ele lê lá, a mensagem fica 2 tiquezinhos. Então, a gente fez a abordagem dentro de um contexto que a gente entende que faz sentido para esse executivo, né? Que aqui, no caso, era o CEO da empresa. Houve essa leitura, né? Aqui, recebendo na caixa, a leitura, aqui embaixo, e ele respondeu para nós. Né? Na época, era a nossa pré-venda aqui, a Geise. Então, ele agradeceu, né, e leu o artigo, que a gente colocou lá embaixo no e-mail, e gostaria de ouvir uma proposta de negócio. Ou seja, quando isso acontece, tecnicamente dentro do Rive, ele pausa, né? Por quê? Daí, senão ele continua mandando e-mail para ele. Então, ele pausa para a gente poder ter uma atenção de qual foi o tipo de resposta que ele deu, que a gente pode ter algumas outras, mas a gente vai ver isso mais à frente, tá? Vou explicar para vocês. E aqui, aí o que aconteceu? A gente fez uma call com ele de apresentação, né? Nessa call de apresentação, ainda aqui dentro do Rive, a gente entendeu que ele tinha dor, ele tinha um compromisso de problema. No momento que ele tinha um compromisso de problema, eu qualifiquei ele como um SQL. Lembram lá do funil Y, lá no PPT? Olha lá, ó, SQL. Então, eu cliquei lá em SQL, ele veio aqui para dentro do funil do HubSpot. Ó. E a partir daqui, pessoal, aconteceu todo o namoro. Então, nosso ciclo aqui demorou um pouquinho mais, é a nossa média, né? A gente está trabalhando para trazer sempre o menor tempo de fechamento possível, mas como era um ticket bem alto, né? Uma venda bem complexa, era um escopo bem complexo para ele, mas o grande barato é que, além disso, o Rive traz todo o histórico de que a gente conversou com ele lá do Rive para cá. Então, a gente tem toda a jornada de vida dele aqui dentro. Então, a gente foi fazendo as atividades de follow-up, as observações, os e-mails de resumo de call. Então, a gente foi mantendo ele no calor, nos follow-ups, até a gente fechar negócio com ele. Tá aqui, ó, follow-up, né, envio de proposta. Então, a gente teve negociações, ajustes de valor, arrumamos escopo. Aqui, ó, mais uma tarefa de follow-up. Então, pessoal, assim, ó, não tem varinha mágica, não existe receita de bolo. É trabalho... Exato. Follow-up, não desistir. Esse cliente aqui ele foi um case muito legal que a gente conseguiu trabalhar aqui, ó, vários follow-ups. Então, aqui, ó, e por que o CRM, né, pessoal? O CRM te ajuda, te apoia, o gestor te ajuda, né? Não é só teu, não é só um universo teu. Os colegas podem te ajudar, te apoiar. Então, esse aqui é um grande case que a gente teve usando o Rive, o processo de prospecção outbound, né? E o método funciona, pessoal. Está aqui, deu caixa. Até acrescentar, André, foi realmente uma venda complexa para a gente, foi um teste de paciência, foi um jogo de xadrez. As ferramentas de processo ajudaram demais, é sério, porque o cara do mercado tradicional, porque especialmente da média empresa, é a empresa familiar. Então você tem o gato escaldado. O cara tem medo de tudo. Por quê? É difícil ter um apoio efetivo, o cara luta muito sozinho, tem poucos gestores. É difícil, ele vai sempre colocando um bloquinho a mais para construir a empresa dele, ele construiu tudo aquilo. Existe uma certa desconfiança, às vezes, do mercado. Então a gente foi namorando, gerando relacionamento, gerando um rapport ali, né, com ele. E ele comentou conosco: cara, só fechei com vocês pela insistência, não no sentido chato da coisa, porque tinha gente no páreo para um produto similar, por exemplo, só que o cara não manteve a pegada que a gente manteve. E a gente foi construindo esse relacionamento, ele começava a falar, ele já era cliente antes de ser, ponto. Já era cliente antes de ser, a gente já dava dica, já dava insight, já discutia problemas da empresa dele. Ele se sentiu ali como estando conosco, e a gente não entra como fornecedor, a gente entra como parceiro. A gente é chamado pelos nossos clientes de cogestores deles, né? A gente entra para ajudar e solucionar problema, né? Cara, eu não quero arrancar dinheiro de você, eu quero levar dinheiro para você. É essa brincadeira, é o contrário. Se eu não levar dinheiro, se eu não levar solução, se eu não levar melhores práticas, a gente não fizer isso, né, André? A gente não tem vida longa, e a gente quer vida longa, né? Sempre mais fácil uma nova venda do que uma venda nova. Então, esse relacionamento é imprescindível. E funciona, pessoal, dá certo, funciona e é muito legal. Eu participei, inclusive, desse processo aí de follow-up, né? Eu fiz muito follow-up com o Sérgio, liguei, mandava WhatsApp para ele praticamente todo dia. Então, a gente realmente sentiu na pele aqui, nós três juntos, né? Como que esse processo do engajamento
faz total diferença. E esse ponto que você trouxe, Thiago, a gente não vai insistir porque eu, como vendedora, quero vender, né? A venda tem sempre que ser pensada a partir do ponto de vista do cliente. Por que a gente ficou no pé do Sérgio até o Sérgio assinar o contrato? Porque a gente sabia que o projeto que estava sendo apresentado para ele era o que ele precisava. E a gente já tinha conseguido mostrar isso para ele. Senão a gente não estava conversando sobre assinar um contrato, né? Senão ele teria ficado lá para trás, tinha dado um não lá atrás na nossa jornada. Exatamente. Então, a gente realmente precisa insistir um pouquinho mais e até relembrar esses compromissos de problema. Poxa, Sérgio, você falou comigo que você queria resolver esse seu problema de organização do processo comercial. A gente apresentou essa proposta aqui, você concordou comigo, a gente conseguiu ver que é isso mesmo que vai trazer resultado. Peraí, por que a gente não vai assinar esse contrato mais agora? O que foi que mudou? Né? Isso foi um dos pontos que a gente tentou abordar com ele também. E pode parecer muito complexo, né? Pode parecer muita coisa para fazer, mas quando a gente tem as ferramentas certas, a gente vê que é um trabalho muito mais fluido. Muito. A gente vai usar a ferramenta para criar essa parte um pouco mais burocrática dessa organização das tarefas, né? De indicar para a gente quando a gente vai fazer o follow-up. E o nosso trabalho enquanto vendedor é realmente executar isso da melhor forma possível, trazendo essa pegada mais humana, relembrando desses compromissos também. Então, é unir as duas coisas. É um tema de casa a gente fez, né? E bem relembrado, inclusive, né? Esse cliente, ele tá, agora a gente vai começar a instalar, vai fazer a implementação do Rive, né? Fazer a geração de lista, que também a gente faz aqui na Concepto, com base no ICP dele, lá no perfil de cliente ideal, né? E a gente vai tirar essa sazonalidade dele em vendas que ele tem também, tá, pessoal? Um pouco de acompanhamento de pipeline já do orgânico que ele já tem, mas a gente vai tracionar, vai botar aquela perninha lá do outbound, lá do funil Y, para ele poder tracionar mais vendas do que nunca, é o que a gente espera, tá? Com o nosso apoio aqui, apoio da Isa, o pessoal da Rive aí tá nossa, sempre, né? Sempre à nossa disposição com conteúdo, com contato, sempre à nossa disposição. Esse é um prazer ter vocês como parceiro. Eu nunca, né? Desde 2018, eu fui, acho que, sei lá, o terceiro ou quarto parceiro aí. Então, sempre foi assim, nunca foi, sempre no calor aí da negociação. Muito profissionais mesmo. Ah, legal, muito, muito bom receber esse feedback, viu, André? Realmente a gente está junto aí nessa parceria há muito tempo e os nossos resultados, a nossa experiência juntos só tem crescido, né? Acho que a gente tem agregado muito um ao outro com essas experiências e o Sérgio já é um super case recente nosso, mas que em breve a gente possa voltar também e apresentar ainda mais resultados de como a gente conseguiu colocar em prática essa questão da criação da consistência ali dentro do processo comercial dele. Perfeito, Isa. E acrescentando, então, agradeço você aí pela colaboração e pela Rive, né? São parceiros fundamentais para a gente, né? Top one, first, né? É top de parceiro. E muito interessante o trabalho que a gente tem feito juntos, né? Para quem vai ouvir a gente agora ou mais à frente aí, pegar esse vídeo ali na frente, não fica com receio, não. Chama a gente aqui, vamos bater o papo, a gente não vai te empurrar nada, querendo entender a sua dor, sua dificuldade, e através disso identificar de que forma a gente pode apoiá-lo ou não, entender se é o momento e tudo mais. A Concepto é uma gestão corporativa, é uma empresa de gestão corporativa de 360 graus. Então a gente pega desde a estratégia, sistemas de gestão, excelência operacional, geração de negócio através do Vendas 4.0 e tecnologias, que vem por último, né? Transformação digital, tecnologias vem por último, mas como elemento fundamental para poder embarcar tudo isso aqui e acelerar a empresa. Então, pessoal, muito obrigado, Isa, muito obrigado, André, acho que foi um bate-papo muito legal. Fiquei com vontade de fazer outros, né? O primeiro café já foi top, temos que marcar outros aí. Eu adorei também. Com certeza, pessoal. Mais uma vez agradeço o convite, né? E me coloco também à disposição, caso o pessoal queira bater um papo, pode me chamar para tirar dúvidas também, que eu estou 100% aqui à disposição para ajudar vocês. Com certeza, Isa. E eu também, aí, finalizando nossa apresentação, só tenho a agradecer vocês também, compartilhar os grandes insights aí, e tamo junto, pessoal. Compartilha aí, você que gostou, compartilha com o seu gestor, compartilha com a sua equipe, coloca na mesa, analisem, vamos conversar junto, a gente está sempre à disposição, tá bom? Bom dia para vocês aí, até mais. Valeu, pessoal. Tchauzinho, até mais.